Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orar pela sua vida, trazer uma mensagem de fé, de esperança e buscar te ajudar na caminhada com Deus. Irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé através da comunhão. E mesmo que seja à distância, nós estamos formando aqui uma grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil, graças a vocês que têm compartilhado, vocês que têm enviado nos grupos de WhatsApp. Vocês não imaginam o quanto Deus tem usado a vida de cada um. Deus tem feito grandes coisas e por isso eu estou muito feliz e eu quero muito que você esteja aqui comigo todo dia, tá bom? Todos os dias às 5 horas da manhã e 8 horas da noite eu tenho um encontro marcado com você, onde juntos vamos buscar ao Senhor. E lembrando que à tarde, às 4 horas, eu tenho colocado também uma mensagem de fé, sempre com assuntos atuais, assuntos variados, baseados na Bíblia, ok? E nesta manhã Deus quer te ensinar como ser mais parecido com Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis, quando parece que ninguém está junto com você, quando você é traído, você é abandonado. É neste momento que você precisa demonstrar a sua fé e principalmente a sua obediência. Então, antes de começarmos com a mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu vou esperar um pouquinho. E quando você clicar neste botão, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, porque assim você vai ficar por dentro sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos começar, irmãos. Eu estava lendo aqui hoje uma passagem que está em Lucas capítulo 22, em que mostra os últimos momentos de Cristo aqui na terra. Aqui mostra que ele estava no jardim do Getsêmani, e esse jardim ele fica perto do Monte das Oliveiras, que foi onde Jesus pregou algumas vezes para a multidão, e pouco antes de ser traído por Judas, Jesus estava orando ali no jardim do Getsêmani. E a Bíblia conta que Cristo estava tão angustiado pelo que viria a acontecer que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Dá para imaginar isso? Eu quero ler com você Lucas 22, o versículo 39 ao 47. Olha o que diz. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Olha isso, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Getsêmani significa prensa de azeite, ou seja, é um local onde o fruto da oliveira era espremido para a retirada do azeite. E Jesus naquele momento, ele estava sendo espremido pela tristeza ao ponto de transpirar sangue. E todos nós passamos também pelo nosso Getsêmani em algum momento da vida. Ou seja, um tempo de angústia, um tempo de medo, de solidão. Assim como aconteceu com Jesus naquele jardim, as pessoas também viram as costas para nós, elas nos traem, nos abandonam e nos magoam. E o único com quem podemos contar é com Deus. Mas o foco da mensagem de hoje é outro, irmãos. Deus tocou muito forte no meu coração para falar sobre como nós devemos tratar as pessoas que estão nos causando esse sentimento de abandono, traição, de mágoas. E para isso eu quero ler para você a continuação da passagem de Getsêmani. Vamos ver o que aconteceu em seguida. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Olha que interessante, irmãos. Aqui nós vemos que um discípulo de Jesus decepou a orelha do soldado.
E no Evangelho de João, capítulo 18, conta que esse discípulo era o discípulo Pedro. Mas o que me chama a atenção nessa história é que, em meio a toda essa confusão no Getsêmani, que acabou com a traição de Judas e a prisão de Jesus, poucas pessoas notaram que o último milagre realizado por Jesus durante o seu ministério aqui na terra é que ele curou a orelha daquele soldado, colocando ela no lugar. Olha que coisa maravilhosa! Mesmo Jesus sabendo que aquele homem estava levando ele preso, Jesus teve misericórdia dele. A gente não sabe se aquele soldado agradeceu ou não a Jesus por aquele milagre, mas Cristo não estava preocupado com gratidão. Ele se importava mesmo era com as pessoas, independente de quem elas eram ou do que elas faziam, porque Jesus amava a todos. E é aí que eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue se preocupar e ter piedade das pessoas, mesmo aquelas que desejam o seu mal? Eu sei que dificilmente você vai falar que sim. Isso porque todos nós somos seres humanos, somos falhos, pecadores, muitas vezes cheios de orgulho, e na grande maioria das vezes nós queremos que os nossos inimigos se deem mal de alguma forma. É o que nós chamamos de espírito de vingança. Irmãos, eu tenho certeza de que se fosse um de nós no lugar de Jesus, nós agradeceríamos a Pedro por tentar nos defender e até torceríamos para que ele arrancasse a outra orelha daquele homem. Irmãos, eu poderia chegar para vocês aqui e dizerem: olha, você não pode desejar o mal de ninguém. E aí vocês falariam para mim: pastor, falar é fácil, eu quero ver você estar no meu lugar. Irmãos, eu sei que todos nós somos falhos e que muitas vezes desejamos o mal para as pessoas, sim. Mas eu também creio que quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele muda o nosso coração, aí nós conseguimos perdoar, nós conseguimos demonstrar misericórdia, compaixão. E eu me lembro uma vez que eu estava indo em uma reunião de oração, eu era novo convertido, fazia poucos meses que eu estava nos caminhos do Senhor, e aí quando eu estava descendo a ladeira para ir nessa reunião, um grupo de uns 5 rapazes ali estavam de bicicleta e eles me cercaram, eu estava junto com o meu primo e eles tomaram tudo de nós. Eles nos assaltaram, levaram o celular e até os nossos tênis. Irmãos, naquele momento Deus me deu muita calma, muita sobriedade, e então eles foram embora, não nos machucaram. E aí nós chegamos na reunião de oração, contamos tudo o que tinha acontecido, mas para a glória de Deus, nós conseguimos perdoar, não guardamos mágoa e também nem chamamos a polícia. No dia seguinte, nós ficamos sabendo que eles foram presos, e eu confesso para vocês que o meu sentimento era de orar pela vida daqueles jovens. Eu sentia muita compaixão e eu orava: Jesus, tem misericórdia deles. Eles foram usados pelo inimigo, eles estão no caminho das trevas, sendo usados pelo diabo. E então o tempo foi passando, passaram-se uns 2 anos e um dia um jovem queria encontrar comigo, queria muito falar comigo. Quando eu me encontrei com eles, irmãos, aquele moço começou a relatar que ele foi um dos que estava naquele grupo que me assaltou. E ele me pediu perdão. Na hora eu falei para ele que não precisava nem pedir perdão porque eu não tinha guardado mágoa, não tinha guardado ressentimento. E ele me contou que a partir daquela noite a vida dele começou a piorar muito. E ele estava mexendo com drogas, e um dia, quando ele estava fumando maconha à tarde, ele pegou uma Bíblia que ele tinha na casa dele, e não pense que era para ler a Bíblia não, irmãos. Sabe o que ele fez? Ele começou a enrolar a página da Bíblia e ele começou a fazer um cigarro de maconha. Na hora que ele começou a fumar, ele começou a ler uma passagem que estava ali na frente dele, no restante da Bíblia que ficou, e a partir daquela passagem da Bíblia, Deus tocou profundamente no coração dele. E ele me disse que foi naquele momento que ele nasceu de novo. Ele entregou a vida dele para Jesus, sem ter ninguém por perto, e agora ele estava ali diante de mim para dizer: olha, agora eu sou o seu irmão em Cristo, agora nós somos da mesma família. Ele estava radiante de alegria. Irmãos, aquele testemunho me marcou muito, porque eu vi a importância de interceder pelos nossos inimigos, de orar em vez de reclamar, de orar em vez de apontar o dedo, de desejar vingança. Irmãos, devemos proteger o nosso coração. E Jesus orou ali no Getsêmani, pedindo não somente por ele, mas ele disse aos discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Oh, irmãos, tudo que o diabo quer é que a gente dê lugar ao mal, que a gente devolva na mesma moeda, que a gente retribua o mal que as pessoas nos fazem. E por isso eu estou aqui para te dizer, não vai ser fácil, você muitas vezes vai ter que renunciar à sua carne, porque você vai querer ficar falando mal dessa pessoa, mas Jesus mesmo disse, se quisermos perdoar, devemos orar por aqueles que nos perseguem, devemos bendizer aqueles que nos maldizem. Sabe o que isso significa?
Bendizer significa falar bem e maldizer significa falar mal. E eu sei que é muito comum, quando nós somos magoados, feridos, nós começamos a falar para as pessoas mal do outro, mas isso só dificulta o processo do perdão. Se você tem mágoa contra alguém, pare de falar mal. Se não tem nada para falar bem daquela pessoa, não fale nada. Simplesmente ore e assim você vai conseguir perdoar muito mais fácil. Amém? E talvez mesmo assim você me diga: "Ah, pastor, mas eu já tentei perdoar, já faz tanto tempo, eu não consigo." Irmãos, vocês sabem por que Jesus conseguia perdoar até o pior inimigo? Até mesmo as pessoas que estavam crucificando ele? Ele orou da seguinte forma: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Sabe por que Jesus vivia dessa maneira? É porque Jesus, ele se esvaziava o tempo todo. Eu quero ler para você só mais uma passagem, em seguida nós já vamos orar. Mas essa passagem, para mim, é uma das favoritas, porque ela me mostra o caminho para se ter intimidade com Deus. Eu quero ler para você o que está escrito em Filipenses capítulo 2, o versículo 6 ao 8, tá bom? Olha o que está escrito: "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz." Olha que forte, irmãos. E talvez você esteja se perguntando: mas o que significa se esvaziar? E do que será que Jesus se esvaziou? Se esvaziar significa abrir mão, deixar de lado. E muitas pessoas pensam que Cristo abriu mão da sua posição de Filho de Deus quando ele aceitou passar por aquela situação. Mas não foi isso. Jesus deixou de lado os privilégios que ele tinha como Filho de Deus. E um desses privilégios é que ele podia chamar os anjos para protegê-lo. Jesus não precisava passar por tudo aquilo e ele poderia muito bem se livrar de qualquer tipo de sofrimento. Mas, irmãos, ele não fez isso porque ele nos ama. Jesus se esvaziou de todo o poder que ele tinha para pagar o preço pelos nossos pecados. E foi por causa disso que ele se sacrificou até o fim, até a morte de cruz. Amém? Por isso, irmãos, se nós quisermos andar com Deus de verdade, nós também precisamos esvaziar de nós mesmos, esvaziar da nossa carne, das nossas escolhas muitas vezes, esvaziar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, até mesmo as coisas boas. Nós devemos refletir se algo tem nos afastado do Senhor, ok? E quanto mais nós renunciamos à nossa carne, os nossos desejos pecaminosos, quanto mais buscamos uma vida de santidade, de obediência, então o Senhor vai se revelando a nós e a vontade do Senhor vai se cumprindo na nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé. Eu quero muito que você se concentre nessa oração, tá bom? Eu creio que o Senhor vai te visitar agora, que Ele vai abençoar a tua casa, a tua vida. E não saia do vídeo assim que a gente terminar a oração, porque eu tenho um recado para você, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã para te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que estão sempre orando aqui comigo. Oh, meu Pai, que nesse novo dia o Senhor nos dê a tua proteção, a tua graça. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Pai, eu creio que o Senhor fará com que tudo contribua para o nosso bem, até mesmo as coisas ruins, assim como aconteceu com Jesus, porque aquela cruz não foi o final da vida dele. Pelo contrário, foi o início de uma nova aliança que o Senhor estava fazendo com os homens. Oh, meu Deus, assim como o Senhor ressuscitou Jesus, nós te pedimos, meu Pai, traga vida aonde há morte, traga vida aonde há desesperança, falta de fé, desespero. Pai, venha nos fortalecer neste dia, Pai. Que o Senhor renove a nossa força, a nossa fé. Que o Senhor nos ajude a entender a grandeza do Teu amor por nós. Quantas vezes, meu Pai, nós nos esquecemos do que Jesus fez por nós ali na cruz? Quantas vezes não nos lembramos do sacrifício dele para nos salvar, para nos libertar do pecado? Oh Jesus, o Senhor escolheu se esvaziar da sua glória e de todo o seu poder para que nós pudéssemos estar aqui hoje, orando e glorificando o teu nome. Senhor, nós não merecemos a tua misericórdia, o teu perdão, mas mesmo assim o Senhor foi até a cruz em nosso lugar. Por isso eu estou aqui para te agradecer por tudo, te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo, cada vez mais firmes na tua presença.
E muitas vezes nós temos enfrentado dificuldades e aí nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, querer desistir. Mas hoje nós entendemos que se o Senhor tivesse voltado atrás, nós perderíamos a chance de salvação. Pai, a nossa família ainda não se converteu, há tantas pessoas ainda para serem salvas, e por isso eu te peço que através de nós, elas vejam uma firmeza, um testemunho bom e um exemplo de cristão. Por isso, meu Pai, quando alguém nos ofender, dá-nos a graça do perdão, nos ajude a pagar o mal com o bem, nos ajude a amar os nossos inimigos. Ó Senhor, dá-nos desta graça, Senhor, e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, esses momentos de oração têm sido uma bênção na minha vida. Eu creio que na sua vida também tem feito a diferença. Eu não sei você, mas eu não consigo fazer nada direito se eu não começar o meu dia falando com o Senhor, tendo um momento a sós com Ele. E por falar em ter um momento com Deus, eu escrevi um livro com mensagens diárias que já ajudou e tem ajudado milhares e milhares de pessoas a se aproximar de Deus através de reflexões da palavra do Senhor de uma maneira muito simples e prática. Nesse livro você vai encontrar 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E eu particularmente gosto de fazer a minha devocional pela manhã, assim que eu acordo. E tem outras pessoas que já gostam de fazer à noite, antes de dormir. Outras aproveitam o horário do intervalo do almoço ou no café da tarde, não importa. O importante é que você tenha um contato com a palavra do Senhor todos os dias, ok? Irmãos, foi pensando em te ajudar nessa caminhada com Deus que eu criei um movimento chamado Jornada da Fé. Esse movimento tem ajudado muitas pessoas e nessa jornada você vai ter acesso aos meus 3 livros digitais para que você tenha acesso no seu celular, onde você for, a hora que você quiser. E além desse livro, Momento com Deus, você vai ter acesso ao livro Vida de Oração, onde você terá uma oração para cada dia do ano, oração para ansiedade, oração para tirar o medo, para tomar decisões, enfim, são 365 orações. E o outro livro que eu escrevi é o Minutos de Paz, com lições para você colocar em prática, tudo de uma maneira prática, fácil, que vai te ajudar a fazer o que Deus agrada. Amém? E para você ter acesso a esse alimento espiritual diário, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br ou clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição e também no primeiro comentário abaixo do vídeo, ok? É muito rápido, seguro e você vai receber agora mesmo esses 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, amém? E não se esqueça também de compartilhar esta oração, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a palavra do Senhor para todos os povos. Que Deus te abençoe, eu te espero então no próximo vídeo, um grande abraço.